minuto. Aqui está, você está gravando, beleza. Então, tá bom. Então, novo assunto aqui, tela azul, bandas de energia, o capítulo 7 ali do Kittel. A gente vai agora, no capítulo anterior, a gente tratou os elétrons de maneira quântica, né? Porém, a gente ignorou o potencial cristalino, né? Ignorou o potencial dos caroços positivos. Agora a gente vai aprender a levar isso em conta e vai ver as consequências dramáticas que explicam uma série de coisas. Particularmente, a gente terminou a aula passada, né, com aquele resultado bizarro lá da carga dos portadores de carga do berílio, que é positiva. Não é? Como é que é possível? São elétrons se movendo lá, como é que diabos esse troço pode ser positivo? Né? Isso aí só consegue ser entendido, isso e outras coisas. Né? O porquê que o material é metálico, por que eu estou isolante, né? Essa questão crucial do ponto de vista de física do estado sólido, só é entendida quando você leva em conta o efeito da estrutura cristalina, do potencial cristalino que os caroços apresentam aos elétrons. Esse é o assunto aí do capítulo 7. Então, eu vou começar aqui falando da condição de contorno periódica. A gente já foi apresentado essa condição de contorno no contexto lá das vibrações, né? A gente vai usar ela de novo aqui. Então, o que você está vendo aí na tela aí é um cristal unidimensional, né? Essas bolinhas pretas aí tentam representar toscamente aí algum caroço positivo, né? E você teria N, aqui, ó, 1, 2, não sei o quê, até N núcleozinhos, né? N núcleozinhos. E esse potencial aqui é uma maneira idiota de representar um potencial atrativo. Então, os elétrons veriam, o elétron unidimensional que se movesse aqui nessa direção aqui, veria esses N morrinhos aqui, né? Isso seria o cristal finito. Né? O cristal finito ele padece do mesmo problema que a gente encontrou lá nas vibrações, que ele não é periódico de fato. Né? Se você transladar esses N morrinhos aqui para a direita, vai ficar um morrinho sobrando aqui do lado de cá que não tem nada, e vai desaparecer esse morrinho que está aqui. Né? Então, para você ter efetivamente uma condição de contorno, uma condição de periodicidade no seu potencial, e aí você vai poder explorar a simetria de translação, você tem que postular, quer dizer, introduzir uma condição de contorno que é aquela condição de contorno periódica que a gente, na verdade, viu, não só apenas no caso da vibração, como também no caso da partícula livre, né? no último capítulo, já estava esquecendo. Né? No caso da última partícula, a gente fez isso. Né? A gente fez assim, ó, e esse quadrado aqui está no lugar errado. Né? Ele tinha que ser do zero para lá. A gente repete tudo, que a região de interesse é isso aqui, né? O cristal é de 0 a L, daqui até aqui. Né? L é o comprimento, digamos assim, desse cristal unidimensional. Aí daqui para lá você copia tudo que acontece aqui, você copia do lado direito, e tudo que acontece aqui você copia do lado esquerdo. Isso que é a condição de contorno periódica. E aí, por conta disso, esses N morrinhos aqui ficam repetidos do lado de lá, né? Ad infinitum, né? Você usa essa condição de contorno periódica até o infinito, então você efetivamente tem um cristal infinito periódico, certo? De N morrinhos aqui, se repetem N morrinhos ali, depois se repetem mais ainda e tal coisa. Essa coisa, sim, é um potencial periódico. Antes não era. Né? Com a condição de contorno periódica, é a condição de contorno periódico que torna, de fato, o potencial periódico. Então, o potencial cristalino, calculado numa posição x mais a, quer dizer, é igualzinho ao potencial cristalino calculado em x. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o potencial cristalino, você imagina que esse ponto aqui é o x, né? O valor do potencial cristalino nesse ponto é idêntico a nesse ponto que está aqui. Bom, já era, né, no cristal finito, né? Mas no cristal com contorno periódica, faz com que o valor do potencial aqui seja igual a esse valor que está aqui, né? Essa coisa aqui foi criada pela condição de contorno periódica, né? Então, essa condição, de fato, não existe no caso desse potencial, do potencial finito. Né? Porque o valor do potencial nesse ponto aqui não coincide com o valor do potencial aqui, porque não tem nada ali, né? Só depois que você introduz essas cópias por conta da condição de contorno periódica que você tem, de fato, essa condição, que é central na teoria do que a gente vai desenvolver aqui. Então, o problema que a gente vai resolver é esse, na aula de hoje, nesses capítulos. Né? A equação de Schrödinger de alto valor, né? Ou chamada também equação de Schrödinger independente do tempo, que contém a energia cinética do elétron quântico, esse termo que está aqui da derivada segunda, o potencial cristalino, atenção, o potencial cristalino não é um desses morrinhos, não, tá? O potencial cristalino são todos eles. Tá? Esse trem de buracos aí. Não é só um buraco, não. Isso aqui é o potencial cristalino periódico e isso aqui é o alto valor de energia, entendeu? Esse é o problema que a gente vai aprender a resolver nesse capítulo, explorando essa simetria translacional.
A condição de contorno periódica, eu vou sempre tentar fazer uma analogia com o que a gente já viu lá no caso dos fônons, né? No caso dos fônons era a mesma coisa. Quando você tinha lá uma molécula de 5 átomos aqui, né? A gente estava estudando as vibrações dela para introduzir a condição de contorno periódico. A gente inventou ali um troço, um recurso, né? Que botou um átomo, uma partícula virtual, né? Botou uma bola virtual e tal e coisa, e transformou esse sistema como se fosse um troço assim, né? A partícula zero é como se ela é reproduzida aqui, né? É como se ela tivesse ligada no 4, entendeu? E aí a gente explorou a simetria. A gente disse que agora a nossa molécula tem condição de contorno periódica e a gente explorou isso para encontrar lá os modos normais de vibração, né? Aqui, nesse contexto aqui voltando aqui, desculpe, no contexto aí dessa coisa, eu poderia ter mostrado um desenho análogo aqui, eu poderia ter feito assim, ó, essa condição de contorno periódica é como se é idêntico para todos os efeitos, aí eu ter feito isso aqui, né? A ter dobrado essa cadeia num círculo. Cadê minha caneta? Ups, ali em cima. Aqui, ó. Eu ter dobrado essa cadeia aqui num círculo, imagina que cada dessas bolinhas aí são esses átomos aí, né? E o potencial, tem um potencial aqui, tem um potencial aqui, tem um potencial aqui, tem um potencial aqui, tem um potencial, e aqui o elétron vive nesse círculo. É um troço inteiramente bizarro, né? Você imaginar o troço assim, mas para efeitos, efetivamente é idêntico a isso, mas obviamente é muito mais difícil de você imaginar. Bom, enfim, é um troço tão bizarro quanto você imaginar esse anel aqui, né? A molécula como sendo um anel, mas no fundo é isso que a condição de contorno faz. Agora, o operador quântico que implementa a translação nas funções de onda, a translação discreta nas funções de onda eletrônicas. Ele vai ser uma peça-chave aqui da solução da equação de Schrödinger, quando o potencial é periódico. Eu estou explorando esse conteúdo aqui da aula 3, que a gente comentou lá, que quando dois operadores quânticos comutam, é possível obter autoestados simultâneos dos dois operadores. É por isso meu foco na atenção aqui do operador de translação. Eu vou, nesses próximos 2, 3 slides, definir o que é o operador de translação e encontrar, quase trivialmente, os autovalores dele. E as autofunções dele. E aí eu vou usar esse resultado que está aqui para procurar soluções da equação de Schrödinger que sejam também autofunções do operador de translação, que tem uma forma particularmente simples. Entendeu? Esse vai ser o truque que vai ser usado, que é inteiramente em paralelo com o que a gente fez lá no caso das vibrações. Então, o que é esse operador de translação? No contexto quântico. Né? No contexto quântico, ele atua em que objeto? O objeto quântico não é uma posição, né? É uma função. Uma função de onda é o que descreve o elétron. Então, o que significa transladar uma função? A função, do ponto de vista de translação, é idêntica a uma batata. Né? Você pega a batata de um lado e empurra ela para o lado assim, e você transladou ela. Né? A função no eixo X é isso, é idêntico. Então, quando você atua esse operador de translação numa função, eu estou definindo ele dessa maneira, né? O argumento da função é alterado em x mais a. Agora, uma nota parentética, que tecnicamente não é assim que se define o operador de translação, porque a gente tem a tendência a imaginar a translação sempre ser para a direita. Né? Translação de a para a direita, na verdade, não produz essa função aqui, produz a função x menos a. Tá? A função com o argumento x mais a, o desenho que eu faço aqui, quando a função está aqui e você translada ela com essa definição aqui de operador, transforma ela em psi de x mais a, na verdade você empurra ela para a esquerda. Tá? O argumento, esse é um troço meio contraintuitivo, porque o argumento é adicionado de a, mas a função recua de a. Né? Então é fácil ver isso aqui. O valor dessa função cinza o valor dessa função cinza nesse ponto x aqui é o valor dessa função aqui calculado em x mais a. É isso que quer dizer isso, né? A função foi definida dessa forma, mas é só por conveniência. Eu podia ter definido a translação normal, que é para o lado direito, e aí a translação da função psi seria psi de x menos a, mas tradicionalmente se faz assim. Então é isso. Isso vai ser a translação para mim, vai ser alterar o argumento da função, levar de x para x mais a. Pura e simplesmente isso. E a função, no espaço, ela recua rigidamente de a. Você pode mostrar que esse operador assim definido, ele comuta com o operador hamiltoniano.
desde que se use a condição de contorno periódica para que esse potencial aqui seja efetivamente cristalino. Essa coisa que está aqui comuta, automaticamente ele comuta, mesmo independente do potencial. Mas se o potencial não tiver essa periodicidade que a gente discutiu no slide anterior, aí ele não, a translação não comutaria, mas comuta, porque a gente está usando a condição de contorno periódica, né? Então, agora sim vem o assunto desse slide lá, que foi apresentado lá, que eu disse que eu ia usar o tempo todo aqui no curso, né? Dois operadores comutam. Que dois operadores? O hamiltoniano do elétron, que governa a dinâmica do elétron, e esse operador de translação. Aí o que eu faço? Eu procuro os autoestados aqui, autoestados do operador de simetria, no caso aqui é esse operador aqui, é o operador de translação, tem uma forma conhecida. Os autoestados têm uma forma conhecida ou são muito fáceis de obter, que é o caso aqui, né? E aí você, com essa forma das autofunções do operador de translação, do operador de simetria, no caso aqui, de translação, você já procura uma autofunção do operador H, que já com uma forma específica, o serviço fica muito simplificado, entendeu? Esse que é o truque do negócio. Isso implica que as autofunções de H, o que realmente nós queremos, são naturalmente ou podem ser escritas como autofunções do TA. Agora, o próximo assunto é quem são essas autofunções? Quem são os autovalores desse operador? Esse é o próximo assunto aqui. Quem são primeiro os autovalores? Quem são os autovalores desse operador esdrúxulo aí que empurra as funções para a esquerda? O primeiro comentário é que o nosso universo, por conta da condição de contorno periódica, né, que a gente está usando, o nosso universo de funções só inclui funções que têm essa periodicidade aqui, né? A função adicionada, calculada em x mais NA, NA é o tamanho do cristal, né? Tem que ser igual ao valor de x, para qualquer x. Né? Isso por conta da condição de contorno que a gente está considerando. Então, todas as funções de onda que a gente considera, enfim, só tem que ter essa propriedade naturalmente. É isso que significa usar a condição de contorno periódico, é restringir o espaço de funções a essa classe de funções que tem isso aqui. Então, as nossas funções, as autofunções dos elétrons, as autofunções do operador TA, tudo tem que ter essa propriedade, entendeu? Então, tá bom, vamos procurar então os autovalores e autofunções do TA dentre funções que tenham essa propriedade. Então, tá aqui, isso é a definição da função, né? O F lambda é o meu desconhecida autofunção do operador TA com autovalor lambda, e isso aqui é a definição do que o operador faz. O operador pega o argumento do x e translada. Tá? Então, você quer saber quem quando o f de lambda recua rigidamente, o que essa frase aqui está dizendo, essa frase que está aqui, matemática, está dizendo que quando o f de lambda recua rigidamente, que é isso aqui é o f de lambda recuado para a esquerda, né, de A, ele é simplesmente multiplicado por uma função. Ele vira ele mesmo multiplicado por uma função. Entendeu? Percebeu? É esse tipo de função que eu estou procurando. Tá? Muito bem. A dúvida nesse slide é sobre o alto valor. No slide seguinte, eu vou esclarecer quem é essa função. O alto valor eu consigo descobrir primeiro, porque olha o argumento aqui. Se eu fizer duas translações nessa suposta autofunção do operador de translação, por definição, o argumento dele vira x mais 2a. Né? Mas se uma ação do TA sobre o f lambda produz lambda vezes f, quando eu atuo de novo, vira lambda vezes f. Né? Então, a conclusão é essa. Quando o f de lambda não é apenas a autofunção do operador TA, ele é a autofunção do operador TA ao quadrado, na verdade, de qualquer potência do operador TA com alto valor lambda ao quadrado. Continuando, então, se eu faço n translações, n sendo o número de átomos lá do meu cristal original, por definição, a minha função acontece isso. Você tem o alto valor, a potência n, vezes o f de lambda. E isso aqui é a função calculada em x mais NA. Aí olha o que a gente está comentando aqui. Todas as nossas funções têm essa propriedade. Então, essa função f de lambda calculada em x mais NA é o próprio f de lambda de x. E é aqui que você saca, você amarra quem é o alto valor. Porque isso aqui tem que ser igual a isso. Entendeu? Então, segue que o lambda elevado à potência n tem que ser 1. Então, os lambdas são as n raízes do 1. Entendeu? Essas n raízes complexas, naturalmente, né? Do 1. Então, essa que é assim que você amarra quem são os autovalores. Né? Lembrando um resultado lá que a gente é igualzinho, se você está percebendo alguma semelhança, é porque é idêntico ao que a gente já fez lá no caso das vibrações. No caso, se o n, o número de átomos, fosse 6, e eu tivesse amarrado eles em condições de contorno periódica, lambda da potência 6 ser igual a 1, produz essas 6 raízes que estão aqui. Né? Os 6 raízes complexas do 1. Né? Tem o 1, você veja que qualquer um desses números aqui, a potência 6, dá 1. Né?
Se o número for ímpar, aí acontece aquela coisa curiosa que a raiz ali, -1, não existe, né? Porque -1, a quinta potência é -1, não é 1, né? Então, essas são as 5 raízes. Tá? Muito bem. E no caso genérico, quando você tem N, você tem todas essas N raízes aqui. E o E na IP e o E na menos IP aqui, que corresponde ao mais ou menos 1, né? Estão em cinza aqui, porque eles só existem se o N for de fato par. Né? E também não existem os dois. Né? Os dois são equivalentes, são a mesma coisa. Né? Então, por isso que eles estão em cinza. Tá? Você perceba que esse número aqui, ó, elevado a N, a potência N, da E na menos I 4π, que é 1, né? Esse cara que está aqui elevado à potência N, da E na menos I 2π, que é 1 também, né? 1 elevado a N é 1 e tal coisa. Essas são as N raízes do 1. É igualzinho esse resultado que está aqui, né? Ok, os autovalores de operadores de simetria são sempre, eu já tinha comentado isso, né? Operadores de simetria são translações, rotações e coisas desse tipo, né? Esse que se chama operador de simetria. São sempre números complexos de módulo 1, que eles são operadores unitários. Então, os autovalores deles são sempre dessa forma que você está verificando aí. Agora, as autofunções. Deixa eu chamar o lambda de E na I quetil, né? Já que o lambda tem essa forma aqui, né? Então o quetil seria essa coisa que está aqui, né? 4πn, 2πn, tal coisa. Fica mais bonitinho escrever o lambda dessa forma que está aqui. Então está aqui a nossa função, a função que eu estou querendo, né? F de que lambda sendo um desses números aqui, né? É igual ao alto valor, isso aqui que é o lambda, tá? Que eu estou escrevendo dessa maneira aqui agora. E essa função que está aqui. Eu quero saber quem é a autofunção associada a um determinado desses Qs aqui. Qual é a pinta dela? Que função de X é essa aí? Que tem essa propriedade. Que quando empurrada para a esquerda, ela repete ela mesma multiplicada por uma fase. Que diabo de função é? Que tipo de função é essa? Né? Deixa eu mudar a notação agora. Deixa eu introduzir aqui, em vez desse quetil, que são esses números adimensionais aqui, deixa eu introduzir um Q, que tem dimensão de vetor de onda, né, de 1 sobre distância, que ele é simplesmente o quetil dividido por A. Tá? Então, eu refraseio essa frase aqui dessa forma. O quetil vira Q vezes A, e esse Q aí corre de menos π sobre A até não sei quanto, olha lá. Né? Aí você lembra que N, aqui o N, 2π sobre N vira 2π sobre NA. NA é o L, né, o tamanho do cristalzinho unidimensional. Então, você tem N, aqui você já tinha, né, N valores de quetil. Aqui você tem N valores de Q entre menos π sobre A e π sobre A, que é a primeira zona de brilhante da rede unidimensional. Né? Tá tudo ficando igualzinho à história da vibração. Né? Como você vê, não é por acaso. Né? Esse é o autovalor associado a Q, e essa é a autofunção que eu quero descobrir quem é. Né? Quem é a autofunção associada a Q. A descoberta de quem é a função que satisfaz isso é feita por um ansatz, né? Por uma, digamos assim, um chute. Né? Ansatz significa mais ou menos um chute. Você chuta e verifica que funciona. Né? Essa função aqui funciona. Ela que é a autofunção associada ao vetor de onda Q. Ela tem a forma E na I QX. Por favor, não confunda. Né? Isso aqui é E na I QX. O autovalor é E na I QA. Tá? Isso aqui faz parte da função. E essa função U que está aqui é qualquer função que tenha a periodicidade do potencial. Tal que é uma função que, quando calculada em x mais a, é igualzinha a ela. Entendeu? Qualquer função funciona. Aí você fica olhando assim, pô, mas é verdade essa coisa aqui, você realmente tem essa propriedade que está aqui? Vamos testar, né? Vamos checar. A translação nessa função que está aqui. Aí o que acontece? Você tem que calcular, você tem que fazer os argumentos x, aqui, esse aqui, e esse aqui virar x mais a. É isso que é, né? Então tá ali. Fiz isso. O x virou x mais a aqui em cima e o x virou x mais a ali dentro. Porém, essa função u aqui, por hipótese, ela é periódica. Então, u de x mais a é u de x. Essa aqui não é, né? Naturalmente. Então, o que sobra é isso aqui. Você bota o E na I QA em evidência e você reproduz o E na I QX, o x, que é o f de Q, né? Então, de fato, quando você atua o operador de translação nesse tipo de função, ela é multiplicada simplesmente pelo alto valor E na I QA. Entendeu? Ela não é de fato periódica. Essa função aqui não é periódica. Né? Se ela fosse periódica sob translação, dava ela mesma. Não dá ela mesma. Dá ela mesma multiplicada por essa fasezinha que está aqui. Ela é quase periódica, digamos assim. Né? Tem uma fasezinha, um fatorzinho de fase que é multiplicado. Tá? Então, de fato, funciona. Então, essas são as autofunções, esse tipo de função aqui, que se chama função de Bloch. Bloch era um Felix Bloch, né? Um físico que já vai aparecer aí daqui a pouco. É o cara que sacou isso aí para resolver a equação de Schrödinger. Essas aqui são as autofunções do operador de translação,
E o alto valor correspondente é esse aqui, E na IQA. Quando essa função é transladada de um Azinho, ela é multiplicada por I na IQA. Entendeu? Agora, qual é a pinta desse tipo de função? Né? É uma função periódica vezes uma oscilação. Isso aqui é um cosseno de QX e um seno de QX. Né? O E na IQX é isso. Né? Então, eu vou pegar só a parte real dela, imaginar que o U é real, né? E vou só pegar a parte real. Vou chutar uma função periódica qualquer, né? Senoidal, né? Só para mostrar, e no caso n igual a 5. Né? Então, os valores de Q, quando n igual a 5, são esses 5 valores aqui. Né? O número de valores de Q é sempre n. Né? No caso, 5 são esses 5 aí. 0, mais ou menos 2π sobre 5a, e mais ou menos 4π sobre 5a. Então, está aqui o desenho. O que é isso aí que eu desenhei? Está aqui os 5 fulaninhos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e esse aqui é a condição de contorno periódica. Né? Ele repete o 1. Esse cara aqui é uma repetição do 1. O Q igual a 0. Vou mostrar a função, a cara dessa função em Q igual a 0. O que é essa linha tracejada? Essa linha tracejada é esse pedaço da função. Esse pedaço aqui que é uma onda plana, né, digamos assim. Só que quando eu faço Q igual a 0, ela vira 1, né? Então, por isso que é um tracejado 1 aqui. E essa coisa oscilatória aqui fui eu que inventei, né? Podia ser qualquer função periódica, eu inventei aí uma função periódica mais trivial do mundo que eu consigo fazer o gráfico, que é uma função senoidal, né? É claramente periódica. O valor dela em 0 e o valor dela em 1 é idêntico, o valor dela aqui e aqui é idêntico, tal, você vê claramente que ela é uma função periódica. Então, esse aqui é esse pedaço aqui, e essa oscilação aqui é o U. E a função, de fato, é um vezes o outro. Mas um vezes o outro aqui é trivial, né? Porque isso aqui é 1, né? Então, dá simplesmente essa função que está aqui. Entendeu? Isso aí seria a pinta da função, da autofunção correspondente ao alto valor Q igual a 0, que esse alto valor que está aqui. O próximo alto valor aqui, desculpe, o L é isso tudo aqui, né? O L, se você não percebeu aqui, é isso aqui, né? O L da condição de contorno periódica é essa, e a função que foi produzida respeita a condição de contorno periódica. É claro que sim, né? Porque a tracejada respeita e a oscilatória e a U também respeita, então o produto tinha que respeitar, né? Enfim, é isso. Agora a coisa fica mais interessante quando você considera esses autovalores aqui. Os dois autovalores, o mais ou menos 2π e 5 sobre A, ficam iguais aqui, porque eu estou representando só o cosseno. Né? Essa coisa aqui é cosseno de QX mais I seno de QX. Né? Eu estou representando como se fosse a parte real dessa função. Tá? Então, essa função que está aqui representada, o que é? É cosseno de 2πx sobre 5a. É isso que está sendo representado em tracejado. E essa função é a função U. É a mesma que eu dou. Agora você vai ter que multiplicar essa função por essa. Aí dá um troço mais bacana aqui, dá um troço todo esquisito aqui. Isso aí seria a parte real dessa função que está aqui, caso o U fosse real. Né? Entendeu? Observe a periodicidade, continua a valer aqui, mas percebe que essa função aqui não é periódica. Não tem a periodicidade do cristal. Né? A função U tem, por construção, mas ela aqui não tem. Percebeu que ela não tem? É isso. É porque ela é o produto de uma função que tem a periodicidade, e essa aqui, esse tracejado não tem a periodicidade do cristal. Entende? Então não tinha por que o produto dar. E os outros Qs aqui, são esses dois que estão aqui, né? Esses outros Qs aqui. Esse aqui é o cosseno de 4πx sobre 5a, que dá essa oscilação que está aqui, e essa função é a U, que é a mesma dos outros dois casos. Né? Agora, quando você multiplica a função tracejada pela função sólida, aqui você obtém essa função que está aqui, que você vê que também que claramente não é periódica, ela só tem a periodicidade do cristal, quer dizer, o valor dela aqui e aqui é igual. Mas você vê que claramente o valor dela aqui e aqui não é igual, né? No x igual a 0 e no x igual a 1 não é a mesma coisa, um vale aquilo, tá vendo? Então, esse é o comentário. O U de x tem a periodicidade do potencial, essa função aqui. Né? Mas o f de q não tem, embora o f de q seja apenas multiplicada por uma fase sobre o t de a. Tá? Então, primeiro comentário. É isso, ele é uma função oscilatória com uma onda plana, digamos assim, vezes uma função periódica. É isso. E isso aqui se chama função de Bloch, é o nome desse tipo de função. Que foi o Felix Bloch lá que sacou que as caras das autofunções do Hamiltoniano tinham essa pinta aí. Entendeu? Agora, a analogia disso aí que foi apresentado no problema vibracional. No problema vibracional, o operador de translação era uma matriz. Lembra desses dois slides aqui da segunda aula de fórmulas? Né? O operador de translação era uma matriz e a gente saiu atrás dos autovalores. Olha lá os autovalores, idênticos. Tá vendo? Só que o objeto aqui não é aqui o anterior, no caso da mecânica quântica, o operador de translação pega uma função e empurra ela para a esquerda. No caso lá da vibração, ele era uma matriz, porque ela atuava nos vetores de deslocamento dos átomos, né, que eram números.
Então, aqui era uma matriz. Mas os autovalores são idênticos, percebe? Então, o que está acontecendo aqui é que a translação, a operação física, digamos assim, né, a simetria que está sendo analisada tanto no problema da mecânica quântica aqui nessa aula, quanto no problema vibracional, aulas anteriores, é a mesma. Você está empurrando uma coisa para frente, entendeu? Só que aqui, o objeto que você estava empurrando, o objeto era matematicamente descrito por um vetorzinho coluna de 5 componentes, né? Naquele caso era uma cadeia de 5, né? Onde cada componente significava o deslocamento do átomo em relação à posição de equilíbrio, né? Então, a operação de translação resulta numa matriz 5 por 5. Já na mecânica quântica, os objetos são funções, então você é obrigado a representar a translação de outra maneira. É uma coisa que translada a função para a esquerda, né? Mas os autovalores resultam os mesmos. E essas era a pinta dos autovalores, dos autovetores, né? No caso aqui dos autovetores, eram esses aqui, que seriam os análogos quanticamente dessas, veja, vetores, né? Aqui vetores, 5 componentes, tal coisa. Aqui, no nosso caso, são funções, aqui, essas funções vermelhas aqui, entendeu? Porque o objeto matemático é outro. Né? A translação está atuando no espaço de funções, no caso. E aqui a translação está atuando no espaço R5, né? No espaço de vetores, enfim. Ok? Mas a analogia é completa, não tem nenhuma diferença. Agora sim, o teorema de Bloch. Esse é o artigo lá do Felix Bloch, 1928, mesmo ano lá do artigo do Sommerfeld, em alemão, para variar, né? E sobre a mecânica quântica dos elétrons em redes cristalinas, né? Tá bom? E a gente vai mostrar que as autofunções do operador de translação discreta são autofunções do problema que a gente está querendo resolver em mecânica quântica. Okay? Então, isso foi apresentado pela primeira vez aqui nesse trabalho aqui do Felix Bloch, por isso que essas funções se chamam funções de Bloch. Bom, então está aqui. Procurando autofunções do operador hamiltoniano, que é o operador hamiltoniano? Aquele da energia cinética, mas um potencial cristalino, com a forma dada por isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é a forma das autofunções do operador de translação. Né? E devido àquele resultado central, como o operador de translação e o hamiltoniano comutam, possivelmente, provavelmente, essas coisas aqui são, essa forma de função é a forma das autofunções do operador H. Falta apenas determinar essa função U, né? Em vista do fato de que esse pedacinho aqui não tem mais o que mexer nele, né? Só tem que descobrir quem é essa função periódica que faz com que esse cara que está aqui seja a autofunção do operador H. Isso aqui é o análogo lá na aula de Fónos, quando a gente se pôs a resolver o problema do modo normal, que é esse problema que está aqui, né? Usando os autovetores do operador de translação. É idêntico, a gente vai tentar resolver, descobrir as autofunções desse cara usando as autofunções do operador de translação. Né? Lá a gente tentou resolver a equação de Newton para as vibrações, né? Usando a forma dos autovetores dos operadores de translação. O princípio é exatamente o mesmo. A mecânica física do estado sólido é inteiramente baseada nessa simetria translacional. Todos os problemas ficam simplificados enormemente por conta disso. Né? Então, como é que você procede? Está aqui o nosso cristal de N átomos, né? N átomos, mas repetido periodicamente com a condição de contorno periódico, e eu vou resolver a equação de Schrödinger dentro de uma célula primitiva apenas. Olha aqui uma célula primitiva aqui. É uma célula entre 0 e A, por exemplo. Podia ser qualquer outra, né? Tanto faz, qualquer uma. São todas equivalentes. Tudo que é célula primitiva são equivalentes. Isso também, de novo, por conta da condição de contorno periódica, né? Se não fosse a condição de contorno periódica, não teria isso aqui, não teria isso aqui, né? E nem teria isso aqui, nem isso aqui. Não havia por que você imaginar que essa célula unitária, bem no cantinho esquerdo do cristal, fosse igual a essa aqui, bem no meiuca do cristal, entende? Mas por conta da condição de contorno periódica, eles são todos equivalentes. Você pode escolher qualquer uma delas e se resolve a equação de Schrödinger só ali. Entende? Esse que é o fato simplificador. Em vez da equação de Schrödinger ser resolvida em todas essas corcovas aqui, você só considera uma. Entendeu? É isso que simplifica o negócio. Então, você tem duas alternativas para proceder, todas as duas inteiramente equivalentes. Você está aqui a equação de Schrödinger, né? Esse V aqui é o potencial, de novo, o V é o potencial todo, né? Todos esses buraquinhos aqui, né? Aí você coloca a função de onda, a autofunção, já na cara da autofunção do operador de translação. Você já procura autofunções com essa cara, entendeu? E aí segue que apenas o U de Q aqui resta a descobrir, né? Essa função U aqui, que é a incógnita desse problema, ela é periódica, por definição ela é periódica. Então, se você escolher a célula para resolver o problema na célula entre 0 e A,
o valor desse U de Q em 0 e A tem que ser igual e a derivada tem que ser igual. Essas são as condições de contorno periódicas sobre a função U. Entendeu? Então, você resolve esse problema quântico entre 0 e A apenas, né? Então, portanto, aqui nesse contexto, aí o V, apesar de originalmente ele conter todos os buraquinhos, quando você foca a sua atenção numa célula unitária, ele só tem um buraquinho ali dentro, né? Um potencial, né? Uma barrigazinha dessa só. Né? Você vai resolver o problema só aqui. Entendeu? O valor da função U nesse ponto e nesse ponto tem que ser igual, porque ela é função periódica e a derivada também, entendeu? Então, no entanto, não é muito diferente daqueles problemas lá que você resolveu lá em física moderna, de um poço finito, coisa desse tipo, né? É uma região finita do espaço, né? É uma região finita entre 0 e A, com uma condição de contorno definida, e você resolve aqui esse problema quântico aqui, unidimensional, nesse caso. Essa é uma alternativa. Cada valor de Q que vocês quiserem aqui, obedece uma equação diferente. Né? Obedece uma equação diferente por conta do fato de que o E na IQX aqui vai se misturar com a equação aqui. Né? Então, cada Q vai produzir uma equação diferente. A outra alternativa é você não explicitar essa forma aqui da função, né? E escrevê-la integralmente, né? Integralmente como psi de Q. E aí usar que essa função aqui ela tem uma condição de contorno que é derivada dessa, naturalmente, né? Que é que no ponto 0 e no ponto A, elas não são iguais, elas diferem de E na IQA. Essa que é a diferença do psi, porque o psi contém o E na IQX, né? Então, por isso que ele carrega aqui ele é multiplicado por uma fase quando você pula de 0 para A. Tanto a função quanto a derivada. Tá? É uma condição de contorno diferente. Né? Essa aqui você está mais acostumado com esse tipo de condição de contorno periódica. Né? Essa aqui é uma condição de contorno não periódica, mas tem um fator conhecido. Mas aí qual é a vantagem? A vantagem é que o Q não aparece explicitamente na equação, mas por contrapartida ele aparece na condição de contorno. Né? Tanto faz, resolver de uma maneira ou de outra é inteiramente igual. Tá? E qual é o resultado que você obtém? Essas são as propriedades gerais do que você encontra. Sobre as propriedades gerais desse E na IQ, das energias e das autofunções. Então, vamos ver quais são as propriedades gerais aqui. E aí eu ilustro em algumas soluções numéricas. Está aqui o problema central, né? Imaginando aqui que eu estou resolvendo o problema com essas condições de contorno aqui. E o que você está vendo aqui é a maneira como se apresentam os autovalores. Né, que eu vou explicar aqui do lado esquerdo aqui o que você está vendo. O que você está vendo do eixo horizontal aqui são os valores de Q, né, a primeira zona de Brillouin, né, entre menos π sobre A, aqui está errado, né, é de π sobre A até menos π sobre A, né, e essas curvas aí, que diabo é isso aí? Isso é o seguinte, os N, número de células primitivas Q, são uniformemente distribuídos na primeira zona de Brillouin, com 2π sobre L por ponto Q. Isso que eu quero dizer. Embora a gente não explicite isso, está implícito que os valores de Q aqui são discretos. Né? E o espaçamento entre eles é 2π sobre L. Como o L geralmente é enorme, o espaçamento é muito pequenininho. Né? Mas, enfim, tem um espaçamento, e isso é importante quando você calcula a densidade de estados e coisas desse tipo. Né? Mas, na prática, ninguém representa isso. As pessoas representam o troço assim mesmo, como se fosse uma variável contínua aqui. Né? Mas, na prática, ela tem uma granulaçãozinha bem fina introduzida pelo tamanho do cristal. Tá bom? Então, você tem N valores de Q aqui. Igualzinho ao que aconteceu lá nas vibrações. Se você se lembra lá dos fônons, também era assim. Né? Então, você tem N valores de Q aqui escondidos aqui dentro desse eixo horizontal. Cada valor de Q dá origem, quer dizer, resolvendo essa equação, chutando um determinado Q. Por exemplo, esse Q que está aqui, esse Q bem aqui. Né? Vou resolver todos os autovalores, vou resolver essa equação com Q igual a não sei quanto aqui. Aí você bota o Q, né? Bota esse Q que você escolheu ali e resolve. Bota no computador lá, resolve. O que você vai encontrar são infinitos autovalores discretos. Aí você pergunta, por que é discreto? Por que não é contínuo? Porque sempre que você... Isso é um detalhe técnico da mecânica quântica. Né? Quando você resolve problemas de autovalores numa região espacial finita, que é o caso aqui, né, entre 0 e A, os autovalores necessariamente são discretos. Sempre saem discretos. Então, estou aqui mostrado. Esse é o primeiro autovalor que você encontra, esse é o segundo, esse é o terceiro, e continua ad infinitum. Isso não para nunca, né? É que nem os níveis de energia da caixa infinita, né? Aquele negócio não vai né? Eles não terminam nunca, né? Vão subindo. Esse seria o análogo aqui do negócio. Cada Q tem um conjunto desses, diferentes, entendeu? Esse aqui é o negócio. No entanto, se você considerar um Q e um Q muito parecido aqui, obviamente o problema de alto valor que você vai estar resolvendo vai ser muito parecido, né?
Então, você imagina que os autovalores e as autofunções sejam muito parecidas quando o Q é próximo. No caso dos autovalores, isso implica que, aqui, por exemplo, pega um Q vizinho aqui, o primeiro autovalor dele é parecido com o primeiro desse outro careta aqui, o segundo é parecido com esse, tal coisa, né? Então, na verdade, essas curvas aqui formam um contínuo, né? O EM de Q é uma função contínua de Q, que se chama da enésima banda. Então, essa é a banda associada aos primeiros autovalores de todos os Qs. Então, olha aqui, se chama banda por causa disso, porque é uma faixa de energia, né? Essa aqui é a primeira banda de energia, né? Que contém todos os primeiros autovalores de todos os Qs. Essa aqui seria a segunda banda de energia, contém todos os segundos autovalores de todos os Qs. Aquela ali seria a terceira banda de energia. Tá? Se chama banda porque é uma faixa de energia, né? E esse intervalo aqui, sem autovalores nenhum, se chama um gap. Em inglês se chama gap, em português é lacuna. Né? Nessa faixa de energias aqui você não tem, você não encontra autovalores nenhum, né? Nenhum Q produz autovalor, entende? Então se chama assim, primeira banda, segunda banda, terceira banda, e isso continua lá para cima indefinidamente, né? Com uns pontinhos aqui. Né? É isso que acontece. E tem esse problema de autovalores aqui, tem uma curiosa periodicidade, que é a seguinte: a gente está pensando, né, desde o início, em usar um Q dentro da primeira zona de Brillouin. Mas você pode se convencer facilmente que, se eu quisesse, né, se eu imaginasse que o Q fosse, se eu considerasse o Q adicionando a ele um vetor da rede recíproca, em outras palavras, isso aqui é a primeira zona de Brillouin. Pegar um Q aqui, por exemplo, aqui à direita, por exemplo, né, maior do que π sobre A ou menor do que menos π sobre A, eu estaria fora da primeira zona de Brillouin. Né? Esse ponto que está aqui teria um ponto equivalente dentro da primeira zona de Brillouin, separado por um vetor da rede recíproca, né, que seria 2π sobre G nesse caso, 2π sobre A nesse caso. Okay? Esse ponto aqui seria equivalente a mais ou menos esse ponto que está aqui. Esse ponto e esse ponto que está aqui são separados por um Gzão, né? O Gzão sendo 2π sobre A nesse caso aí. Né? Mas se você adiciona um Gzão a esse Q que está aqui, ó, imagina eu colocando, em vez de, vou resolver esse problema de alto valor para Q mais G, onde G é N2π sobre A, um vetor da rede recíproca. O problema que você vai resolver vai ser idêntico ao do Q original, do Qzinho original. Por que motivo? Porque, por definição, o E na IGA, que é o que vai aparecer aqui nesse fator de fase aqui, é igual a 1, entendeu? Então, isso dá origem a uma periodicidade aqui dessas funções, que normalmente nem sempre a gente representa, né? Mas essas funções aqui podem ser, se você quiser, né? Não é necessário fazer isso e nem todo mundo faz isso em geral. Mas se você quiser prolongar essas funções aqui, para além da primeira zona de Brillouin, elas ficam se repetindo. Elas ficam se repetindo num esquema que eu vou mostrar em algum momento depois. Tá? Essa que é essa periodicidade aqui do Brillouin. Mas a gente sempre foca com o Q na primeira zona de Brillouin, entendeu? Primeira banda, segunda banda, terceira banda e tal coisa. Sempre autovalores discretos, né? Em cima de cada Q, você tem um bando de autovalores discretos. Ok. O análogo clássico, o análogo das vibrações. Aqui o análogo das vibrações. A história do número de pontos Q. Aqui, tá vendo aqui? Ó, exatamente N possíveis Qs. Aqui, isso aqui é a primeira zona de Brillouin. Né? Isso aqui é Q vezes A. Né? Então, menos π sobre o Q vai de menos π sobre A π sobre A tem N valores separados de 2π sobre L. Idêntico a essa coisa que está aqui. Tá vendo? Muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cada valor de Q, no caso aqui da cadeia monatômica, só tinha um modo normal. Essa é uma diferença. Porque no problema quântico, cada Q dá sempre origem a infinitos autovalores. Ao passo que no caso de vibrações, não. No caso de vibrações, o número total de vibrações é finito. Então, cada valor de Q, no caso da cadeia monatômica, só dá 1. Né? Se você tiver em 3 dimensões, daria origem a 3. Né? Então, o número, a gente já comentou isso, né? Que o número total de modos normais que cada vetor de onda Q produz vibracional, né? O número de modos normais vibracionais que cada vetor de onda Q na primeira zona de Brillouin produz é igual a G, que é o número de átomos na base, né? Vezes a dimensão do espaço, vezes 3. Né? Isso é finito. Isso é uma diferença. A vibração não existe essas reticências aqui, né? Isso aqui não existe. Tá? Enfim. Isso aqui. Mas ainda tem o fato de que como esse número de pontos aqui é quase contínuo, né? Então a gente representa os modos normais com uma curva contínua, que nem as bandas ali. Né? E a história da periodicidade, que eu comentei ali no ponto número 4, é isso aqui. O problema de autovalores
Desculpe, aqui, a autofunção, olha a autofunção que está aqui. E os autovalores vibracionais também, né? Quando você adiciona 2π sobre A, o número inteiro de 2π sobre A, que é um vetor da rede recíproca, né? A função não se altera, entendeu? A frequência não se altera, nem a função se altera. Exatamente por conta do fato de que N 2π sobre A vezes o A que está aqui não faz nada, entende? Aí dá origem a essa periodicidade aqui. Às vezes você representa os modos normais de vibração, você pode, em geral não se faz isso, mas enfim, você pode estender eles para além da primeira zona de Brillouin, repetindo essa parábola, essa coisa que está aqui, né? Ele repetiria para o lado de cá. Tá? A mesma coisa você pode fazer com as bandas, é o mesmo efeito. Tá? Muito bem, agora eu vou ilustrar esses pontos aí com um modelo que se chama modelo de Kronig-Penney, está aqui o artigo original dos caras aqui, 2 anos depois do Felix Bloch. Isso aqui é escrito em inglês aqui, graças a Deus, porque esses caras aqui são sei lá, eu imagino que sejam ingleses aí. Então, através do trabalho do Bloch, isso 2 anos depois do trabalho do Bloch, né? O nosso entendimento do comportamento dos elétrons em redes cristalinas avançou muito. O trabalho do Felix Bloch, de 28, foi muito importante para a física do estado sólido. A ideia principal da teoria do Bloch é a hipótese de que a interação de um dado elétron com outras partículas na rede pode ser representada, em primeira aproximação, por um potencial periódico, entendeu? Esse que foi o negócio. E aí o que eles fizeram foi resolver analiticamente um modelozinho unidimensional bem simplesinho de um potencial periódico, entendeu? Que ganhou. Ele tem um interesse muito mais, digamos assim, didático do que qualquer coisa, mas eu acho que historicamente ele foi importante porque eu acho que nunca ninguém tinha resolvido analiticamente um potencial periódico, entende? E com esse modelozinho você consegue. Esses 2 links aqui eu recomendo fortemente que você visite. Eu vou mostrar aqui umas imagens tiradas desses 2 sites aí. Então, o que você está vendo aqui? Aqui é o potencial do Kronig-Penney é isso. É um poço, está vendo aqui? Um poço e uma barreira. Um poço e uma barreira. É um troço periódico, né? A periodicidade é aqui, essa é a distância A que está aqui, entendeu? Aqui embaixo você tem as bandas, né? A resolução aqui não é grande coisa não, né? Mas enfim, isso aqui, essa faixazinha minúscula cinza aqui seria a primeira banda, né? Essa curva aqui tem um mínimo aqui em Q igual a 0 que não dá para ver direito. E essa curva que está aqui, essa segunda banda aqui já é um pouquinho mais gordinha, né? Dá para ver que ela é o mínimo aqui nesse ponto, no extremo da zona de Brillouin, e é o máximo aqui, né? Tem uma concavidade para baixo, né? Essa terceira banda tem uma concavidade para cima e a quarta banda tem uma concavidade para baixo. Geralmente é assim, elas ficam alternando concavidade, né? Mas está aqui a primeira zona de Brillouin, né? E as 4 primeiras bandas, a primeira, segunda e tal coisa. E aqui está representado, às vezes se faz isso também, para comparar onde energeticamente acontecem as bandas com o potencial, né? Então a primeira banda bem fininha, a segunda banda mais gordinha, a terceira um pouco mais gordinha e tal coisa. Essas são as 4 bandas, né? Quanto maior a energia, esses comentários que eu vou fazer aqui para esse potencial específico aí tem validade geral mesmo para cristais reais e coisa e tal, né? Quanto mais em cima em energia, você percebe que as bandas ficam mais grossas ali, ficam mais extensas. Isso acontece também com cristais de verdade, né? Cristal de prata, cristal de óxido de silício, essas coisas acontecem de verdade isso também. Quanto mais energético, mais grossas são as bandas, né? E os gaps entre as bandas diminuem, tá vendo aqui? Olha esse gap aqui, é bem gordão, né? É bem grande aqui. Aqui ó, já está menorzinho, ali já está menorzinho. Quanto mais alto em energia, menorzinhos são os gaps, entendeu? Isso aí é um resultado de validade geral. Agora eu vou mostrar as funções de onda. Então, antes de mostrar as funções de onda, eu preciso de uma pausa técnica aqui para a maneira como esses caras representam funções complexas. É uma maneira até bem bacana de representar uma função complexa de x, né? Essa é a função que eu vou querer ficar representando aí, as autofunções de Bloch, né? Função de Bloch é uma função periódica, né? E essa fase que está aqui na IQx, essa onda plana, digamos assim, né? Unidimensional, na IQx. A maneira que se procede é assim: como o U de Q não é real sempre, ele às vezes é complexo, você escreve ele dessa forma: módulo dele, né? Vezes E na I teta de x. Quer dizer, a fase dele depende de x. Não é para você imaginar que isso é na I teta simplesmente, porque não é, porque a cada x você tem um número complexo diferente, né? Não necessariamente a fase de todos os números complexos é igual em todos os pontos x, né? Então você tem que admitir a possibilidade de que a fase muda com x, que é o caso. E a amplitude varia com x, entendeu? Então essa função aqui foi decomposta em sua amplitude e em sua fase. E essa aqui é o NAI que é x mesmo, né?
Aí você representa coisas como isso, é isso que você vai ver aí nos gráficos seguintes. O que está sendo mostrado aqui? No eixo horizontal está o x, a fronteira que você está vendo aqui, essa fronteira de sobe e desce, tal coisa, é o módulo, é a norma do U, né? É uma função positiva, né? E é uma função real, né? Isso é uma função real, é legal. Aí a próxima pergunta é que diabos é esse arco-íris aí que está sendo representado? Isso é uma maneira gráfica que se usa para representar uma fase, né? Porque essa fase que está aqui, a fase aqui varia com x, né? Ela vale θ de x mais qx, né? Em cada ponto x tem um certo valor de fase. E aí como é que você faz? Bom, uma fase numa função complexa é definida a módulo 2π, né? Uma fase de 2π ou uma fase de 4π é a mesma coisa, né? Então você só precisa você atribuir uma cor para cada valor entre 0 e 2π. Você usa o que se chama de color wheel, ou uma roda de cores, né? Então a cor vermelha, por exemplo, essa cor aqui, por exemplo, significa que a fase total, né? O valor de θ naquele ponto e o valor de mais qx naquele ponto, θ de x mais qx naquele ponto vale 0. Né? Já aqui, por exemplo, ele vale, sei lá, vale isso aqui, π sobre 4, mais ou menos. Né? E aí você vê essas oscilações e aí fica bem visual, pelo menos, você identificar em que distância você tem que viajar para a fase variar de 2π. Né? Quando ela vai de uma cor para uma cor análoga, do que, por exemplo, do amarelo para o amarelo, você sabe que a fase desse ponto, mesmo sem olhar essa coisa que está aqui, né? Que a fase desse ponto e a fase desse ponto aqui são iguais. Entendeu? Aqui, por exemplo, aqui, ó, esse azul clarinho ali, botei a ponta ali no azul clarinho, até o azul clarinho é essa distância aqui, que inclusive é maior do que aquela ali, né? A fase variou de 2π. Então, essa é a maneira de você representar a amplitude com essas oscilações e a fase com as cores. Entendeu? E é isso que a gente vai fazer aqui. Tá aqui. Primeiro, como o modelo de Kronig-Penney é um bando de poços finitos, né? Deixa eu lembrar vocês a mecânica quântica de um poço de potencial. Tá aqui um poço finito, tá vendo ali? O poço finito, ó. E esses são os 5 níveis do poço finito. Aqui, o primeiro, aqui, o segundo, o terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dependendo da altura, da altura do poço e da largura, o número de níveis varia. Né? Nesse contexto aí, esse cara aí tem 6 níveis. Né? Aqui está sendo highlightado aqui o vermelho, né? Então esse é o estado fundamental. É um troço ali sentado ali no meio do poço. Né? Enfim, aqui é o primeiro estado citado. E olha a maneira curiosa como ele está representando. Ele está representando dessa maneira, tá vendo? Isso aqui é o módulo da função. Né? Aí você representa. Por que diabos tem um azul, o outro vermelho? Olha só. A fase é 0 e o outro é fase π. Né? E daí π. Então, a fase em toda essa região aqui, isso é um caso de uma fase homogênea. Né? A fase em toda essa região da direita é E na π, que é menos 1. Né? Então, na verdade, o que ele está representando é uma função que daria também para representar, da maneira normal. Ele está representando essa função que está aqui, ó. Essa função, entendeu? Essa função aqui, por exemplo, ele está representando algo que também daria para representar de outra maneira, que seria isso aqui, entendeu? A fase aqui é π, né? Então, ela, na verdade, ela é multiplicada por menos 1, e assim vai, né? Entendeu? Essa aqui é a história. E o que eu queria chamar a atenção aqui do poço é o seguinte, olha, aqui chamando a atenção ali das duas fases. O número de nodos aumenta com a energia, tá vendo aqui? Ó, o estado fundamental não tem nodo nenhum dentro do poço. Esse cara aqui, o primeiro estado citado tem um nodo, o segundo estado citado tem 2 nodos, tá vendo ali? Um nodo aqui, um nodo ali. O terceiro tem 3 e tal coisa, né? O número de nodos aumenta com a energia. E a penetração da barreira aumenta com a energia. Olha só, olha o quanto ele consegue entrar dentro da barreira aqui, o estado fundamental. Bem pouquinho, né? Aqui esse careta já consegue andar mais. E esse cara aí é mais ainda, né? Esse aqui, putz, invadiu total ali a barreira, e esse cara aqui é uma enormidade, tá vendo? Quanto mais alto em energia, mais ele entra dentro da barreira. Isso vai ser importante aqui na interpretação dos resultados aqui. Então vamos lá. Agora sim, de volta ao modelo do Kronig-Penney. Um bando de poços aqui. O que você está vendo aqui? Eu estou estudando aqui a primeira banda, por isso que tem uma seta amarela aqui, estou analisando os autoestados da primeira banda. Vou mostrar esse estado azul que está aqui representado, é a representação, usando aquele código de cores, né, da função de onda associada ao Q igual a 0. Por isso que tem a bolota ali, tá vendo? É a bolota ali no Q igual a 0 da primeira banda. É o estado de mais baixa energia do cristal. Tá? Qual é a pinta dele? Ele tem um morro dentro do poço, a próxima pergunta, por que é tudo azul? É tudo azul, significando com isso que a fase do número complexo é a mesma em todos os pontos. É como se não tivesse fase nenhuma. Né? Ela é uma função real, de fato, né? Que oscila dessa forma que está aqui. Essa é a amplitude da função U, da função U0. Entendeu? Agora vamos ver qual é o estado correspondente a esse Q aqui, o Q igual a π sobre A. Como é que é essa função de Bloch que está aqui? Está aqui mostrado. Ó.
Essa aqui está mostrada ali, tá vendo? É na primeira banda ainda, mas correspondente ao Q igual a π sobre A. Aí o que você está vendo? É parecido, né? Tem um morro aqui dentro do primeiro poço, aqui também tinha um morro, né? E aqui, enfim. Mas aí essa cor aqui, que diabo significa? Por que um é verde e outro azul? O verde e o azul aqui, desculpe aqui, eu devia ter que mostrar. Não, esqueci de mostrar o verde e o azul aqui. O verde, esse verde aqui, limão, sei lá o quê, está por aqui, assim, mais ou menos, né? E esse azul aqui está aqui embaixo, né? Ele está querendo indicar que essas duas funções têm a diferença de fase de π. Né? Então, significa que esse morro aqui está para cima e esse morro aqui está para baixo, entendeu? Ele tem uma oscilação assim, na verdade. Ele podia ter representado com uma única curva, né? Então, seria uma oscilação dessa forma. E por que essa oscilação de sinal? A oscilação de sinal é devido a esse fulano que está aqui. É devido a esse cara que está aqui. Esse cara que está aqui, quando ele se avança de A, ele troca de sinal, entendeu? Então, por isso que o valor dessa função aqui, nesse ponto aqui, ele tem a fase... no caso aqui é 0, né? Quando você avança de A e a fase troca de sinal, ele virou -1, entendeu? Mas a pinta da função é a mesma, tá? Então, o shape aqui, a forma dessa curva aqui, está te informando sobre a magnitude do U0 e da magnitude do U associado ao π sobre A. E você vê que eles são parecidos, né? Olhando uma célula unitária aqui, ó, essa aqui é uma célula unitária, né? Eles são parecidos e eles lembram o estado fundamental do poço finito. Não é isso? O estado fundamental do poço finito, voltando aqui, ó, o estado fundamental do poço finito ali, tá vendo? Agora, quando você monta um monte desses poços aí para um do lado do outro, a primeira banda inteira, os U's da primeira banda lembram muito o estado fundamental do primeiro poço. E você já viu o que vai acontecer, né? A segunda banda vai ser praticamente o segundo estado, citado e tal e coisa. É isso que você vai ver nos próximos 2 slides. Olha aqui a segunda banda. Olha a seta ali, tá vendo? Né? Estou analisando a segunda banda. Esse lado aqui para mostrar o autoestado associado aqui igual a 0, e esse lado que está aqui para analisar o estado bem na borda ali da zona de Brillouin. Né? O que eu estou vendo aqui? Laranja e azul. Laranja e azul, aqui se você olhar aqui, a laranja e azul são diametralmente opostos. Então, eles têm sinais opostos. Né? Então, na verdade, o que você está vendo é uma oscilação. Aqui ele sobe, desce, fica negativo, sobe, fica negativo. Tá vendo? Essa é a pinta do U de Q igual a 0. Né? E não tem fase global nenhuma aqui. Né? A fase U na I teta 0x é 1. Né? É isso que você está vendo. E a função π sobre A tem essa pinta que está aqui. Aí você diz, não, é bem diferente aqui. Não, na verdade, não é tão bem diferente, não. Se você olhar aqui dentro do poço, aqui as duas têm um nó ali, tá vendo? Olha um nozinho ali, olha um nozinho ali, tá vendo? Um morro que depois, esse cinza e esse verde aqui também diferem de fase de π, né? Então ele sobe, tem um nódo e vem para cá. Aqui também, né? Sobe, tem um nódo e vem para cá. Os dois Qs, né? Lembram muito o primeiro estado excitado do poço finito, né? Mas tem uma diferença, né? Ainda tem uma diferença, porque eles não são idênticos, né? Esse morrinho verde aqui, por exemplo, está um pouquinho mais para a direita, né? O é um pouquinho mais gordo, sei lá, do que esse morrinho que está aqui, né? Então tem uma pequena diferença, mas eles qualitativamente lembram muito o primeiro estado excitado do poço finito, né? Esse estado aqui tem uma energia menor, como você está vendo aqui, ó, do que esse estado que está aqui, que tem uma energia maior, né? Tá? Essa que é a história. E a terceira banda? Está lá, a terceira banda, esse é o estado do Q igual a 0, olha lá, o Q igual a 0 aqui, está vendo? Q igual a 0. E esse aqui é o estado, na terceira banda também, do Q igual a π sobre A. De novo, olha só, olha dentro da caixinha ali, ó, 1 pico, 2 picos, 3 picos, e 2 nodos, né? Aqui, 1, 2, 3 e 2 nodos. Eles lembram muito o segundo estado excitado do poço finito, entendeu? E as cores aqui também diferem de fase de π. Né? Então, eu destaquei aqui as cores, aqui, ó. Esse ciano, esse vermelho que estão aqui, ó, 0 e π. Esse verde, essa coisa aqui, mais ou menos, está mais ou menos aqui, tá vendo? Então, eles diferem de π. Então, eles estão trocando de sinal, né? Esse pico aqui está com um sinal, esse aqui está com outro sinal, e ficam trocando de sinal dessa forma. Tá? É isso. Tá, e da quarta banda, você ia ver que aqui dentro você teria 4 picos e tal coisa. É assim. Né? O efeito de penetração ali na barreira é que faz a diferença de energia desse estado para esse. Né? Você vê que esse estado que está aqui ele não é exatamente igual a esse. Né? Ele entra mais dentro da barreira, tá vendo ali? Ó, do que esse estado que está aqui. Né? Dentro do poço eles são bem parecidos, mas um entra mais dentro da barreira do que o outro. Nos estados anteriores você podia ter visto isso também. Ó, aqui, ó. Dois morrinhos aqui dentro,
dois morrinhos aqui dentro da caixa, né? Mas esse cara aqui entrou mais dentro da barreira e esse aqui não entrou nada dentro da barreira, entendeu? Essa que é a coisa. Agora, qual é o efeito da altura da barreira? Ilustrando aqui dois potenciais idênticos, a única diferença o poço é idêntico, né? Essa largura que está aqui é idêntica a essa que está aqui. Apenas a barreira é mais alta. O que você observa de diferença aqui? Não na função de onda. A função de onda não presta atenção na função de onda, presta atenção nas bandas aqui. Ó. Primeira banda, segunda banda, terceira banda, quarta banda e o início da quinta banda lá em cima. Né? E aqui, ó, primeira banda você nem vê de tão fina que é, mas tem uma banda ali. Segunda, bem mais fina aqui que essa aqui, né? Terceira, bem mais fina que essa aqui. A quarta, muito mais fina que essa que está aqui. E os gaps muito maiores, né? Tá vendo? Então, quando você aumenta a barreira, o que acontece? As bandas afinam, né? As bandas afinam e os gaps aumentam. Né? É isso que está acontecendo. Isso é visível, bem visível aqui também. Ó. Olha lá, ó, primeira banda, meio grossa, aqui a primeira banda fininha. Segunda banda ali, grossa, aqui fina. Grossa, fina, grossa, tudo ela se afina, né? Então, com barreiras mais altas, os poços ficam mais isolados, né? A função de onda não consegue vazar para o poço vizinho, né? Então, as bandas afinam, porque elas ficam muito parecidas, elas convergem no limite. Imagina que o limite dessa barreira indo para o infinito, né? No limite da barreira indo para o infinito, o que acontecia o que a função de onda faz nesse poço aqui não se comunica com a função de onda que faz no outro poço, né? Os poços ficam inteiramente independentes. Então, as bandas vão acabar refletindo os níveis de energia do poço infinito. Do poço infinito, nesse caso. Né? Elas convergem para os níveis de energia do poço infinito, que não tem largura nenhuma. Né? Então, é isso que você está vendo. Se você for olhar a energia dessa banda aqui, que ficou super, super fina, você vai ver que ela deve estar muito, muito próxima da energia do estado fundamental do poço infinito. Entendeu? Essa função aqui, essa segunda banda está convergindo. Se eu subir mais um pouquinho essa barreira que está aqui, ela vai convergir para o segundo nível do poço infinito. Entendeu? É isso que acontece. Então, é por isso que as bandas afinam e os níveis se afastam, e os gaps aumentam, né? Porque eles vão acabar convergindo para níveis discretos de energia, né? Por quê? Porque os postos vão parar de se comunicar, entendeu? É isso que está acontecendo. Então, você diminui a comunicação entre, digamos assim, os átomos. Isso aqui está representando um átomo, digamos assim, né? Isso aqui seria um átomo, isso aqui é outro átomo, né? Se você impede essa comunicação entre os átomos, comunicação quântica, né? Comunicação de funções de onda, não é muito eficiente, então significa que as bandas de energia vão lembrar muito as bandas de energia dos átomos isoladamente. Certo? É isso que acontece. Isso aqui é o análogo, tem um análogo vibracional também. Não sei se você lembra desse slide aqui, né? Que a gente estava analisando. Isso aqui era o caso da cadeia que tinha dois átomos, né? Então, quando você tinha dois átomos, aparecia o ramo óptico e o ramo acústico, né? Olha esse caso que está aqui, ó. Quando as massas eram vastamente diferentes, ou as molas eram vastamente diferentes, as bandas, você podia ter chamado isso aqui de banda, né? A gente não chamou, mas podia, ó, a primeira banda e a segunda banda, né? Não chamei, mas enfim, podia ter chamado. As bandas ficam finas quando as massas são muito diferentes e as molas são muito diferentes. Tá, mas o que isso é análogo? Isso é análogo porque vibracionalmente, se você pega por exemplo, o caso das massas, né? Deixa eu desenhar aqui. Você tem uma massa de boliche aqui e uma massa ridícula aqui. Uma massa de boliche aqui e uma massa ridícula que está aqui. Conectadas aí para uma mola que pode ser até igual. As molas aqui não precisa ser diferente. Aí o que acontece com essa massa aqui, gigante aqui, é que ela impede a comunicação dessa célula unitária com essa célula unitária que está aqui. Né? Porque ela é praticamente inerte, né? Essa bola que está aqui, ela não anda nem para um lado nem para o outro. Né? Então, tudo que acontece aqui, desculpe, na verdade, tudo que acontece aqui dentro, essas vibrações dessa massinha aqui dentro, não é comunicada para essa massinha que está aqui desse lado aqui. Né? Uma massa grande, é verdade também se a mola fosse muito dura, ela impede a comunicação entre as células unitárias, análogo à barreira. Quando a barreira entre os postos é enorme, você impede a comunicação quântica. Quando a massa é muito grande, uma das massas é muito grande ou uma das molas é muito grande, você impede a comunicação vibracional entre as vibrações. Entende? Isso resulta numa banda de vibracional muito fina. Por que ela é fina? Porque a gente comentou isso até na aula de vibração, né? Ela acaba se reduzindo a vibração dessa massinha aqui isoladamente. Entendeu? É isso.
Ok, primeira banda, segunda banda. E por último, o efeito. Caraca, eu consegui fazer isso no tempo. O efeito da largura do poço. Esse é o outro link lá que eu passei, o segundo link, é um link bem maneiro também. O sujeito resolve analiticamente o problema do Chronic Pain e você especifica tudo aqui, se você quiser. Bom, você vê lá depois o que é isso aqui. Esse resultado da esquerda aqui corresponde a um poço que tem estreitinho, né? Um poço pequeno aqui, né? A barreira é idêntica. Essa barreira que está aqui é idêntica a essa. Mesma altura e mesma largura. Só que esse poço aqui é fininho e esse poço é grandão. Aí você sabe que poço grande tem um monte de níveis, né? Poço largo tem um monte de níveis e poço fino tem poucos. Né? Esse é um resultado lá de física moderna. Né? E aí isso se manifesta aqui também. Né? Quando você tem esse poço aqui, olha as bandas que você está vendo aqui. Aqui você está vendo aqui no eixo horizontal K, né? Ele só está representando um lado da zona de Brillouin, desde 0 até π sobre A. O K é igual a π sobre A. Né? O outro lado é idêntico, né? Então ele não está representando. Isso aqui é densidade de estados, não presta atenção nisso, não. A gente vai comentar sobre isso depois. Olha só a banda. O que você está vendo aqui? Isso aqui é o gap, tá vendo? Tem um gap ali, tá vendo? E tem um gap aqui. E essa aqui é a banda. Essa aqui é a banda, a primeira banda. Essa aqui é a segunda banda, que nem chega, continua lá para cima, né? São duas bandas grossas para caramba, né? Aí quando você torna o poço grandão, aí o que acontece? Olha o tamanho da primeira banda aqui, fica medíocre aqui a bandinha, minúscula, né? Olha a segunda banda aqui, mas só isso aqui, só esse tamanhozinho aqui, olha o tamanho que era ela, a segunda banda ia daqui até lá em cima, né? Aqui é só isso aqui. E dentro da faixa de energia de 0 a 50 eletronvolts, olha quantas bandas tem. Tem uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e o início da sétima. Passa que aqui só tem duas, só cabem duas nessa faixa de energia, né? O que você está vendo aí? Com postos mais largos, as bandas afinam, como você está vendo aqui, e os gaps diminuem, aqui os gapzinhos aqui, quando ficam pequenininhos, consequência do aumento do número de níveis no poço largo. O que acontece é isso, aqui o poço ficou tão largo, e você tem que, nessa faixa de energia daqui até aqui, que é a mesma faixa de energia daqui até aqui, você tem que, no poço sozinho, caberiam 5 níveis. Então, quando você bota os poços juntos, vão formar 5 bandas, né? Então, nessa faixa de energia vertical daqui até ali, eu estou chutando aqui 5, né? Nessa faixa de energia aqui, nesse caso, você vai ter que atochar 5 bandas e aqui só 2. Então, necessariamente, essas bandas vão ser grossas, né? Esse é o negócio, né? E essas aqui ficam todas espremidinhas, né? Ficam todas espremidinhas, os gaps ficam pequenos e as bandas se estreitam. É só por causa disso, porque quando você alargou o tamanho do átomo, digamos assim, né, o átomo grandão, né, aí o que acontece é que você tem que botar numa faixa de energia, numa mesma faixa de energia, muito mais níveis, entende? Então as bandas resultantes vão ter que necessariamente ser mais finas, entendeu? Essa que é a analogia. Ok. Do ponto de vista assim, real, né, o que seria análogo a uma caixa grande? Seria o análogo, por exemplo, de você ter num contexto assim de um cristal periódico, né? Uma base, um cristal com base, né? Um cristal com base onde tivesse na base um monte de átomos, né? Entendeu? Geralmente a gente tem na base 1 ou 2 átomos, né? Uma coisa assim, né? Mas se você tivesse um cristal lá que tivesse uns 7 átomos, por exemplo, na base, e isso aqui se repetisse, aí você ia ver uma situação como essa. Né? As bandas provavelmente vão ser mais finas, né? Vão ter os níveis mais achatadinhos e tal coisa, porque por conta do fato de que, enfim, a estrutura interna da base faz com que você tenha que colocar várias bandas numa mesma faixa de energia modesta. Né? Se você trocar aqueles 7 átomos por um cristal outro que tenha 2 átomos, por exemplo, só, né? na base, aí você ia ver uma situação mais como essa, né? Bandas um pouquinho mais largas e coisas desse tipo. A gente vai, nas próximas aulas, aí, discutir bandas reais mesmo, a gente vai tentar traçar as analogias com o modelo de Kronig-Pennen. Né? Por enquanto fica um troço meio, enfim, essas coisas aqui, esses poços aí, um tanto artificial, mas é isso. Então, em resumo, aí, finalizando a aula, as autofunções desse Hamiltoniano podem ser expressas dessa forma, isso é o que se chama de uma função de Bloch, com os n Qs, são n valores de Qs, que, né, uniformemente distribuídos entre menos π sobre A e π sobre A, igualzinho ao que a gente viu lá em vibrações. Né? E essas funções periódicas U são determinadas resolvendo a equação de Schrödinger em uma célula primitiva. É isso que faz a mágica do negócio. Né? Você não precisa resolver a mecânica quântica no cristal inteiro. Você foca a sua atenção numa única célula. Entendeu? É um problema inteiramente factível. O problema do sólido se transforma num problema molecular, né? Porque numa célula primitiva você tem 3, 4 átomos ou coisa que vale, né? Então, a único porém é que você tem que resolver um problema de altos valores para cada um dos Qs.
Esse é o problema. Você não escapa assim, do fato de você ter um cristal, mas o problema fica simples, né? Você resolver o mesmo problema para vários Qs diferentes do que resolver o problema num cristal inteiro, né? Entende? Essa que é a história. Esse é o fato simplificador. Esse slide aqui, de fato, é o ponto central da física do estado sólido. Tá? É isso que torna você estudar sólidos cristalinos possível. E torna impossível você estudar, por exemplo, sólidos amorfos. Porque sólidos amorfos não têm a periodicidade do cristal, então você não consegue as funções dele não têm essa forma. Você não consegue resolver o espectro de energia de um potencial de um sólido amorfo resolvendo o problema numa célula primitiva, porque nem existe célula primitiva, entende? É isso que faz a diferença crucial entre o cristal perfeito, o cristal e o sólido amorfo, né? O sólido cristalino e o sólido amorfo. Cada um dos N Qs, na primeira zona de Brillouin, produz um espectro discreto, né? N igual a 1, 2, 3, tal coisa, que tomados em conjunto formam as bandas de energia. Então, esse aqui é o resumo. E terminou. É isso. Não quero manter, descarta. Ok, agora vamos terminar aqui. Cadê aqui? Aqui, volta para cá. Parando aqui a reunião, parando a reunião, parando a gravação.